Oi, aqui é a Dani. E aqui é o Rafa. Seja muito bem-vinda ou seja muito bem-vindo ao segundo episódio da Semana do Lettering Lucrativo, que tem como objetivo te mostrar como conseguir uma renda de R$2.000 transformando letras em letterings. E hoje a gente vai te mostrar como lucrar com lettering valorizando sua hora de trabalho, mesmo que você não saiba desenhar ou não tenha letra bonita. Se você ainda não assistiu ao primeiro episódio, para tudo e vai lá assistir agora, porque nele a gente mostrou quais são as oportunidades de trabalho que o mercado do lettering oferece e que a concorrência é muito baixa. E eu tenho certeza que você vai ficar com mais vontade ainda de fazer lettering depois de descobrir que tem pouquíssimas pessoas aproveitando as inúmeras oportunidades do mercado do lettering. Então corre lá e assiste ao primeiro episódio. Antes de mais nada, a gente queria agradecer às pessoas que deixaram seus comentários lá na comunidade do Facebook. São muitos comentários e a gente está fazendo o possível e o impossível para responder todo mundo. A gente precisa dizer também que a gente fica muito feliz em ver que a participação de cada um de vocês faz surgir uma comunidade de amantes do lettering e interessados em transformar essa arte em profissão. Para você que participou, fica aqui o nosso abraço. Agora eu queria te mostrar a evolução que essas pessoas conseguiram começando no lettering do absoluto zero. Viu só? Agora eu queria te mostrar os meus letterings quando eu comecei. Esse lettering que você tá vendo aí é de 2014 e eu devo ter demorado dias para conseguir chegar nesse resultado. Agora, olha esse lettering que eu fiz esse ano. E aí, teve alguma melhora? Eu vou colocar eles lado a lado para você poder visualizar melhor a diferença. Tá vendo? Todo mundo começa do zero, inclusive eu, um dia também tive que começar e achar tudo isso uma coisa muito difícil de alcançar, mas eu consegui. Como a gente já te mostrou no primeiro episódio, o lettering é uma das artes mais versáteis que existe. E isso traz uma infinidade de possibilidades de ganhar dinheiro. Acontece que alguns formatos têm uma margem de lucro maior que outros. Conforme aumenta a complexidade e o tamanho da arte, aumenta também o lucro. Os quadros estão entre os produtos mais simples e fáceis de se fazer e costumam ser vendidos por um preço mais acessível. Esse quadrinho que a gente fez aqui, a gente gastou mais ou menos R$25 ao todo comprando moldura e madeira. A tinta que a gente usou para pintar o fundo e a arte sobraram para fazer outros quadros. A gente precisou de mais ou menos 2 horas de trabalho e a gente vendeu esse quadro por R$120. Isso dá um lucro de R$95. E para fazer qualquer lettering desses, você começa com um processo que é só com lápis, papel e borracha, apenas. Esses são materiais que todo mundo tem em casa, então a gente vai passar aqui em alguns modelos de trabalhos que a gente fez e eu nem vou contabilizar eles, beleza? Esse cavalete aí, por exemplo, a gente investiu R$95 ao todo comprando o cavalete, a caneta para fazer a arte e giz para fazer o esboço. Eu precisei de mais ou menos 4 horas de execução. Com a caneta que eu usei, eu consigo ainda fazer mais 2 cavaletes como esse. Esse cavalete foi vendido por R$350, ou seja, um lucro de R$255. Agora, em junho, essa parede aí, ó, de 1,60 de largura por 2,40 de altura que eu fiz, eu gastei R$45 em 2 canetas que eu usei inteiras. E mais umas 6 horas de trabalho de execução. O preço dessa parede foi de R$1.250, ou seja, um lucro de R$1.205. Agora, nessa outra parede maior, que tem 4 metros de largura por 2,80, tivemos um custo, em média, totalizando tudo, né, de R$200, com materiais, deslocamentos, enfim. Eu precisei de 10 horas de trabalho nessa parede. E ela custou R$3.200. Se eu gastei 200 e eu cobrei 3.200, R$3.000 de lucro desse trabalho. Hey Baby Sharks, eu sou o Arles GMS, eu estou vindo aqui através desse vídeo para poder falar um pouco sobre a minha história e minha trajetória no lettering. 4 de julho desse ano, vi no Instagram lá na lousa e vai ter uma live e eu disse, gente, eu vou ouvir isso porque tipo, eu já gostava mesmo, já sabia que o nome era lettering, já começava a fazer.
E eu tava querendo, sei lá, quem sabe ganhar uma renda extra, alguma coisa assim, vender alguns quadrinhos, não pensava em parede nessa época. E eles disseram que a gente vai ensinar você como ampliar essas coisas, como você vender, como fazer um contrato, como eu disse, quero isso, é tudo que eu preciso. E aí aprendi que tipo de uma coisa desse papel A5, desse tamanhozinho aqui, comecei a ampliar as coisas, agora tá no A4. E hoje eu fechei uma parede composta de 1,40 por 1 metro. Com menos de um mês eu consegui mais de um salário mínimo fazendo parede, fazendo lettering. Tô realizado, eu estou em êxtase ainda. Nos quadros, a gente conseguiu um lucro de quase 4 vezes o preço de custo. Em uma parede, por exemplo, como essa última, quase 15 vezes o preço de custo. E é por isso que hoje a gente trabalha focado em grandes formatos. A gente escolheu esse nicho do lettering porque além da gente gostar de fazer paredes, enfim, ele tem a hora de trabalho mais valiosa do mercado. Inclusive, foi por causa desse tipo específico de trabalho que eu e a Dani tivemos coragem de largar nossas carreiras de arquiteto para trabalhar exclusivamente com lettering. Só que, para trabalhar com grandes formatos, é necessário dominar bem as técnicas que se chamam estudo de layout e ampliação. E foi justamente por fazer isso com maestria que a gente foi parar 2 vezes no programa Decora da GNT e 1 vez no Lar Docilar do Caldeirão do Hulk. Quando as pessoas descobrem o lettering, é muito comum elas se apaixonarem assim que começam os primeiros rabiscos. Foi assim com a gente e essa história não para de se repetir. Mas muitas pessoas acham que para fazer letterings bonitos precisam saber desenhar ou ter a letra bonita. Pois é, mas antes de eu começar a te mostrar como qualquer pessoa, qualquer mesmo, pode fazer letterings bonitos e harmônicos, eu queria mostrar para você o meu caderno de anotações. Olha só minha letra. Olhando para essas letras aí desse caderno, você imaginaria que a pessoa que escreve assim seria capaz de fazer letterings como esse? Eu acredito que o processo de aprendizado ele é facilitado pela desconstrução, ou seja, pela simplificação. Na maioria das vezes, a gente tem muito excesso de informação na nossa vida e isso confunde. É prejudicial para o aprendizado. Porque quando a gente está começando em alguma atividade, a gente não tem conhecimento para filtrar, saber o que é ou não relevante para a gente. E é justamente essa curadoria, esse cuidado de passar somente o que você precisa que eu vou começar aqui com você. Para aprender a fazer lettering, você só precisa ser alfabetizado. Você sabe escrever? Então pronto, já dá. A letra que você usa no seu dia a dia não é a letra que você vai usar para fazer lettering. Uma das primeiras coisas que diferenciam essas letras do dia a dia e para fazer lettering é o tempo que você gasta para escrevê-las. Vem aqui para a mesa que eu vou te mostrar o que eu estou falando. Você não leva mais de 10 segundos para escrever no papel a frase "se eu quero, eu consigo". Para fazer um lettering com essa mesma frase, você vai levar alguns minutos. Quando você simplesmente escreve uma frase no papel, o seu objetivo é o quê? É registrar, né, aquela informação. Já no lettering, o objetivo é criar uma arte bonita e harmônica, utilizando letras para dividir com o mundo aquela arte que você fez. É um objetivo completamente diferente do que simplesmente registrar aí no seu caderno ou no seu bloco de notas. Por isso, a gente precisa dar atenção para outras coisas, como por exemplo, se as palavras estão centralizadas ou alinhadas com os outros elementos. Se o tamanho das palavras está adequado à mensagem que eu quero comunicar. Na frase "se eu quero, eu consigo", as palavras "quero" e "consigo" têm mais importância. Então, elas precisam de mais ênfase. E para fazer isso, eu tenho basicamente 3 opções aqui de dicas para dividir com você. A opção 1 é aumentar o tamanho dessas palavras. A opção 2 é fazer letras mais grossas, ou seja, com mais peso, assim ela ganha mais atenção. E a opção 3 é usar uma faixa ou outro recurso decorativo também para dar atenção, dar ênfase, chamar atenção aqui para essas palavras que você identificou como sendo as que precisam de maior destaque. Viu só? Só de dedicar mais tempo para o seu lettering já vai ficar mais bonito e harmônico com essas dicas que eu te dei. E esse tempo que você dedica ao lettering, melhor tempo gasto da sua vida. É uma atividade prazerosa, extremamente prazerosa, com um grande poder de acalmar os ânimos. O lettering é uma verdadeira terapia. A tendência é que quanto mais você se dedicar, melhor vai ficar o seu lettering. Quando o isolamento do coronavírus começou, a minha ansiedade atacou com força. Eu fiquei super pensativo, roendo minhas unhas. E você sabe o que eu fiz para aliviar tudo isso? Eu sentei, botei uma música
e mergulhei num estudo de um lettering. Quando eu faço isso, eu nem vejo as horas passarem. Equilibro a minha mente, controlo a minha ansiedade e transformo tudo isso em coisa boa, em dinheiro. Uma outra coisa que você precisa aprender é isso aqui, ó. Para a gente poder desmistificar, tirar essa ideia aí de que eu não sei desenhar, que a minha letra não é bonita, a gente vai utilizar aqui apenas papel, um lápis. Na verdade, eu estou com um lápis bem macio aqui, que é um lápis 6B, tá? Ele é bom porque a gente não precisa forçar muito o nosso traço no papel, que ele já solta o traço. Uma borracha bem macia, tá? Ultra soft, super soft, né? Bem macia. E uma régua também para a gente poder dar sentido aí às nossas escritas, tá? Vamos lá. Um erro muito comum do pessoal que acredita que tem a letra feia é que para fazer lettering usa a própria letra. Na verdade, isso é um erro tão comum que às vezes as pessoas, né, para quem escreve de forma cursiva, né, com a letra cursiva, chega às vezes achando que vai fazer um lettering e começa a fazer do jeito que ela escreve se ela estivesse anotando num papel. Por exemplo, como eu escrevi aqui a palavra arroz. E aí o que ela começa a fazer? Achar que lettering é maquiar essa própria letra dela. Então ela viu lá em algum lugar que se você botar uma parte da letra grossa, ela fica mais bonita. Só que ela nem sabe aonde que ela está e por que ela está deixando mais grossa as partes. Então esse é um erro que a gente costuma chamar de maquiando, né? Maquiando a própria letra para achar que fez um lettering. Então a pessoa faz uma maquiagem da própria letra, achando que construiu um lettering, né? E se alguém ainda escreve em letra de forma, né? Letra bastão, como às vezes alguns lugares falam por aí, e aí também faz essa... Deixa eu tentar fazer um pouco maior para você visualizar um pouco maior, né? A pessoa viu, fez lá uma letra bastão como ela escreveria no papel. E acha que se ela colocar aqui alguns contrastes e pesos na letra dela, ela vai começar a ter um lettering. E faz assim mesmo, riscando, né? Ah, então é assim que faz um lettering. Ah, aprendi, ó. Né? E acha que lettering é como escrever, como pegar a própria letra e fazer um lettering. Mas a boa notícia que eu tenho para dar para vocês aqui é que lettering, na verdade, não é escrita. Lettering é desenho. Só que eu vou usar outra palavra porque essa desenho ela também assusta. Então eu vou utilizar construção, que é melhor, tá? Construção. Por quê, Rafa? Por que você está utilizando a palavra construção? Porque eu entendi, conforme foram passando os anos, que se a gente fizer algumas formas extremamente básicas, geométricas, tá? Um círculo ovalado, um quadrado, um triângulo, barras, tá? Barras, movimentos de mão. Se a gente trabalhar essas questões, círculo perfeito, tá? Não só o ovalado. Se a gente trabalhar essas questões aqui dentro da nossa cabeça, ou seja, simplificar, tá? Ou seja, ao invés de complicar, né? Achar que eu preciso usar minha letra rápida, né? De escrever no papel e aí só dou uma maquiada, ao invés de complicar, né? A gente simplifica. E como é que a gente simplifica? Vamos supor o caso da cursiva, que é uma letra mais temida, porque muita gente não usa mais e tal. O que a gente pode perceber? Que ela tem uma inclinação, tá vendo? E a maioria das letras delas são assim, ó, bem curvadinhas, ó, bem bolinhas, ovinhos, como a gente gosta de dizer, bem ovaladas. Então, se a gente começar a pensar em formas ovaladas, ó, ai Rafa, mas nem isso eu sei fazer. Não tem problema, faz aí do jeito que sair aí no papel, o seu ovinho, tá? Porque você vai perceber que movimentos como o do C, você sabe fazer um C? Faz um C aí no papel, ó. Então, movimentos como o do C, ó, eles cabem aqui dentro, ó. Um C, um A, ó, um E, um G. Então, um H, ó, um O. Então, muitas letras, um P, ó. Muitas letras, elas podem ser pensadas com calma, sem pressa, desse jeito, fazendo um ovinho. Então, ó, quer ver, ó? Se a gente pegar e fizer uma linha guia aqui, ó. Fiz aqui uma linha de mais ou menos 2,5 centímetros, tá? 2,5 centímetros e fizer... eu vou escrever a palavra
alegria. Então, ó, esse é o espaço do A, esse é o espaço do L. Eu vou fazer 2 ovinhos para eu pegar essa altura aqui. Alegria, tá? Vamos ver se dá para escrever aqui dentro, ó. Então, ó, a gente vem aqui, faz o nosso A, vem aqui, faz o L, pode pegar o E aqui, ó. Tô fazendo mais ou menos, só para a gente poder ver os movimentos das letras acontecendo. Alegria. Aí, ó, por exemplo, esse círculo aqui, ele deveria estar mais perto do I. Ó, pronto, faz o ovinho aqui, ó. Alegria. Pegou o A ali e pronto. Você começa a construir. Eu vou até tirar um pouco o peso dos ovinhos para a gente poder ver só as palavras. Eu tirei um pouco o peso do meu traço aqui para a gente poder enxergar só as letras, como que o ovinho ajudou a gente a construir, ó, o A, o L, o E, o G, o R, o I e o A. Então a gente conseguiu escrever uma palavra com muito mais calma, pensando no formato das letras dela, tá? Então essa é uma dica do ovinho, para você ter uma letra mais redonda, mais com calma, mais feita com calma, mais bonita, conforme estudando o alfabeto que a gente disponibilizou para vocês ontem, tá? Então vamos lá ver como essas formas simplificadas ainda podem nos ajudar aqui, ó, na letra bastão, tá? Através de formas geométricas bem simples. Então o triângulo é meio óbvio, né? Olha lá, você faz um triângulo, o que que você tem lá dentro? Você tem um A, né? Se você tiver um triângulo de cabeça para baixo, você tem um V. No quadrado, a gente pode começar a encaixar, ó, um M, por exemplo. Ó, vem aqui no meio, vai lá na ponta e começa a ter um M. No círculo, você tem o O, você tem o Q, né? Se você fizer um quadrado um pouquinho mais estreito, mais retangular, né? A gente começa a ter um H, né? Aqui no círculo também, ó, a gente pode pegar metade dele aqui, ó, e a gente começa a ter uma letra J. Então, você se referenciar através de barras, linhas, círculos, para fazer, ó, por exemplo, a letra B. Ó. Então, em vez de você escrever um B como você escreve rápido, por que você não faz, ó, faz uma linha primeiro, né? Faz um círculo aqui, ó, bem fraco, para você ver se cabe um B aqui, ó. E cabe. E aí você pode trabalhar, ó, contrastes, pesos da letra, né? Fazer uma linha dupla, preencher. Tá? Mesma coisa com M. Fazer um retângulo mais fino também para a gente fazer um N, vai. Ó, fazer um retângulo aqui, ó, e aqui, ó, eu já tenho a haste do N, eu vou fazer aquela barra, que nada mais é do que uma barra, tá, ó, a barra, e subo com a outra haste. Se eu tirar o peso aqui, vamos ver, se eu tirar o peso, eu tenho o N, tá? Então, ó, vamos fazer aqui uma linha guia para nossas letras poderem ficar organizadas na mesma altura. A gente pode, ó, com essa linha vertical que a gente aprendeu, dar uma distância do N e bota um I. Aí, ó, pega uma mesma distância aqui, ó, faz uma haste, uma linha, tá? E desce uma outra linha. Pega o círculo perfeito aqui que a gente aprendeu, perfeito entre aspas, porque não precisa ser perfeito, pode ser mais ovalado. E, ó, o que a gente estava escrevendo aqui, ó? Eu vou pegar essa mesma distância do N para o I, ó, botar aqui e ter o daqui. Naquela, ó, história de distância de letra, a história do retângulo, ó, vou colocar um círculo aqui, o que a gente começa a ter? Um B. E isso, através de linhas, com calma, pensando, a gente começa a conseguir chegar numa palavra. Tá certo isso aqui para vocês? Então vamos seguir. Viu? Seguindo o pensamento de tornar as coisas mais simples, você também vai ver que desenhar nada mais é que simplificar, sintetizar. Essa é uma associação que as pessoas fazem que eu acho muito engraçada até.
Tá tudo bem com pensar assim. É óbvio, né? Às vezes eu tô ali, eu vejo uma arte sua e eu falo, nossa, que letra linda no seu trabalho, uma ilustração linda, um desenho lindo, né? A primeira coisa que as pessoas falam é, nossa, eu não sei nem fazer um O com um copo. Como você é um artista? E eu falo que eu acho engraçado porque minha letra, quando eu preciso anotar algo, vocês viram aí, é feia, é horrível, né? Quando eu preciso escrever um bilhete, uma carta. E também, se você me pedir agora para desenhar um Mickey, provável que saia um Mickey mutante, horroroso. No entanto, ao longo dos anos, eu percebi que a grande sacada para destravar o artista que mora aí dentro de você é o olhar sintético. Olhar sintético, o que é isso, Rafa? É um modo de olhar para as coisas que ao invés de você ver a figura pronta, preenchida, detalhada, você olha enxergando a síntese do formato final. Ou seja, as formas principais só que construíram aquela imagem. Nesse exemplo do Mickey, por exemplo, se a gente olhar o Mickey com o olhar reduzido, sabe o que a gente tem? A gente tem isso aqui, ó. Eu consigo ver que, na verdade, o Mickey ele é um grande círculo, né? Com dois círculos ovalados, né, nessas diagonais aqui, né? Se a gente pegar a divisão bem do meio, a gente tem o nariz aqui embaixo, a gente tem os olhinhos, né? Ó, a gente tem um sorriso que sai aqui desse círculo, depois ele tem aqueles desenhos dele, mas enfim, com uma análise de linhas, de formas básicas, a gente começa a conseguir desenhar um Mickey, mesmo sem saber. Mas o Mickey é papo para outra hora, eu quero mostrar para você também, de novo, que através de triângulo, quadrado, círculo, barras, linhas, meio círculo, enfim, que através de formas super simples, a gente começa a conseguir a desenhar as coisas. Por exemplo, triângulo, né? O que a gente pode fazer com um triângulo assim, em pé mesmo, do jeito que eu fiz, ó. Se a gente der uma inclinada uma curvada nessa linha de baixo do triângulo, né? O que a gente começa a aparecer aqui, ó? Vou fazer mais uma vez para vocês verem nascendo mesmo esse desenho. Ó, vou fazer aqui umas texturas aqui, só para dar um tom, tá? E vou soltar umas sementinhas. O que nós temos? Uma melancia, correto? Se a gente deita esse triângulo, olha lá, o que a gente pode começar a fazer com esse triângulo? Botar um queijo derretido, botar uma massa, uma borda, né? Se a gente faz isso, ó, começa a ter uma pizza, ó. Borda, temperinho. Pronto, a gente começa a ter uma pizza saindo do triângulo, né? Mesma coisa com o quadrado, ó, quadrado. Se eu fizer aqui, ó, um outro retângulo aqui, ó, mais largo que o quadrado. Colocar uma linha, ó, uma linha aqui no meio e preencher. E fizer duas alcinhas, o que a gente começa a ter? Um presente. Quadrado. Agora, em vez de eu vazar com essas linhas, eu vou fazer só ela aqui. Aqui eu vou fazer um aro, um outro aro. Então, se eu coloco aqui, ó, dia 2, temos aqui o dia, nosso dia aqui no calendário, né? E com o círculo a gente pode fazer, ó, vou botar bem aqui do ladinho, ó. Eu vou dar uma entradinha aqui, vou falar que tem uma coisinha saindo, vou fazer uma bolinha aqui embaixo e uma folha. Então, a gente tem aí uma fruta, uma laranja, uma laranja se a gente fizer uns pontinhos, ó, né? A gente pode também ter o quê? Vou fazer aqui, ó, uma linha e vou fazer uma linha dando a volta nesse meu globo terrestre. Pronto, temos um globo. Posso fazer aqui, ó, como se ele estivesse girando. E pronto, com formas básicas a gente consegue fazer desenhos, sim. E tem uma galera perguntando sobre como se aprofundar ainda mais nos estudos do lettering e começar a ganhar dinheiro com essa arte. A gente tem duas recomendações para vocês que fizeram essas perguntas. A primeira é: não perde por nada o terceiro episódio que vai ao ar na sexta-feira. E a segunda é que a gente tem um programa online que se chama Escola de Lettering
que ensina como ganhar dinheiro com lettering começando do absoluto zero. Mas fica tranquila que na sexta a gente conversa mais sobre isso. Nosso próximo encontro é na live na quinta-feira, onde a gente vai tirar todas as suas dúvidas relacionadas ao segundo episódio. A sua dúvida pode servir de aprendizado para todos os participantes da Semana do Lettering Lucrativo. Então, não deixa de participar. Para entrar na comunidade é só clicar no botão aqui embaixo. E a segunda ficha de exercício já está na comunidade para você baixar e praticar. Depois que você fizer o exercício, poste na comunidade para a gente ver e comentar. Mas atenção, sexta-feira vai ao ar o terceiro episódio e é nele que a gente vai responder algumas perguntas que recebemos com muita frequência. Fica ligado porque a Semana do Lettering Lucrativo sai do ar no domingo agora e muita gente pede para ver depois e sai do ar mesmo. Então, quinta tem live e sexta tem episódio novo. Então, se você não quiser perder nenhum encontro, vem ficar mais perto da gente no nosso canal do Telegram. Lá, a gente vai te avisar de tudo que vai acontecer nessa semana. Clica no botão aqui embaixo para você entrar lá no nosso canal do Telegram. Para mais conteúdos gratuitos, acesse nosso Instagram, @nalousa, e o nosso canal no YouTube. Tchau! Tchau!